algo tremendo na minha vida. Eu nasci no lar evangélico, meus pais, quando eu nasci, os meus pais já eram cristãos. E eu nasci já sendo desde o ventre da minha mãe, porque Deus já nos escolheu, Deus, desde o nosso ventre, Ele já tinha um propósito para nós, nas nossas vidas, né? Nada foge desse propósito. Deus fala que, lá em Jeremias, né, capítulo 1, versículo 5, Ele fala: bem antes de você ser formado, eu te conheci. Bem antes de você estar no ventre da sua mãe, eu já tinha um propósito na sua vida. Eu estou fazendo aqui, né, uma linguagem de hoje. Então, bem antes de nós materializarmos aqui na Terra, nós já existíamos no espiritual. E Deus já havia colocado em nós, no espiritual, todos os sonhos dele, o projeto, para que quando a gente saísse do ventre da mãe, cumprisse esse projeto aqui na Terra, esse propósito. Só que daí, com a caída, né, de Adão e Eva, com o pecado, nossa identidade, nossa verdadeira identidade, ela foi se deformando, ela foi se perdendo, deteriorando cada dia. E glória a Deus que o amor de Jesus, né, por nós, o amor de Deus por nós enviou Jesus para nos resgatar e para realmente nos tirar e nos devolver a verdadeira essência que somos em Cristo Jesus, né, a verdadeira identidade. E eu quero contar só um pedacinho ali do meu testemunho, se for contar ele todo, nós vamos passar 2, 3, 4, 5 dias, mas eu vou resumir no que eu posso, porque é algo que Deus colocou no meu coração. Nem sempre eu conto o meu testemunho, mas quando a irmã Jaque, ela fez o convite para estar aqui, eu falei com o Espírito Santo, que o Espírito Santo queria que eu compartisse. E ele falou para mim: o seu testemunho. Então, é porque Deus tem algo para fazer através do meu testemunho e vai falar com alguém através do meu testemunho. Porque tudo, a gente que conhece e tem intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo, Ele é o que nos direciona a fazer as coisas, né? Eu sempre falo que, igual Paulo fala, o apóstolo Paulo: não vivo eu, mas Cristo que vive em mim. Eu não mando em mim, é Ele que manda. Então, se Ele manda, eu tenho que obedecer. Não é assim? Eu nasci no lar cristão e eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Já nasci uma criança muito... Para aquela época minha, né? Eu tenho 55 anos, cumpri ontem 55, obrigada, gente. E 55 anos cumpri ontem, glória a Deus por isso. E eu sempre fui uma criança muito esperta, né? Minha mãe disse que eu era uma pessoa e sempre fui muito curiosa. E eu fui crescendo, até os 7 anos de idade, eu era uma menina. Eu lembro de coisas quando eu tinha 2 anos de idade. Graças a Deus, Deus me deu uma memória fotográfica tremenda. Então eu posso passar uma vez num lugar, eu já, rapidinho, já... Tanto que quando, para me estudar, para me fazer algum curso, eu tenho que ter imagem. Só de falar eu não capto. Então eu tenho que ter imagem. Apesar que o filme está queimando um pouco de vez em quando. Chegando na idade, a gente vai, né? Já não tem aquela memória 100%, mas amém. Então, eu fui crescendo. Até os 7 anos de idade, eu me considerava uma criança muito feliz. Os meus pais, a gente tinha uma estrutura espiritual dentro da casa muito boa. Os meus pais nos deu uma criação muito boa. E até os 7 anos eu fui criada baixo esse conceito, né, dentro de uma família normal e, graças a Deus, feliz. Os meus pais sempre foram umas pessoas muito dedicadas aos filhos e tal. Infelizmente, passou, depois dos 7 anos, a minha mãe convidou uma pessoa muito próxima nossa a conviver na casa. E a partir daquele momento foi o maior pesadelo para a minha vida. Eu fui abusada sexualmente por essa pessoa quando eu tinha 7 anos de idade. Eu creio que eu ainda ia cumprir 7 anos de idade, não tinha ainda. Então eu fui
violada sexualmente e todos os dias eu era molestada sexualmente. Não chegava a ter a violação todos os dias, mas eu era incomodada todos os dias. No passar das mãos, no passar, sabe? De tchau, Ana, prazer, hein? No passar, passando as mãos, no corpo, despertando, às vezes acordando, despertando com alguém passando a mão no seu corpo, passando a mão na sua vagina, aquela história toda. Então, isso causou um trauma, porque uma pessoa que tem problemas, a gente que trabalha com mulheres que teve problemas que foram violadas, que foram abusadas sexualmente, traz traumas gravíssimos na alma da gente. E eu fui crescendo com esse trauma. Então eu comecei a pegar, pavor às pessoas maiores, às pessoas mais velhas. As pessoas de idade eu não conseguia ficar perto, eu tinha pavor. Principalmente na figura masculina. Porque quem me abusou sexualmente foi meu avô. Então o que aconteceu? Eu comecei a pegar uma aversão às pessoas velhas. Eu não suportava ter pessoas velhas do meu lado, porque eu achava que era a figura que eu tinha ali, né, de violador. Então eu fui crescendo uma criança muito revoltada. Eu comecei a ficar rebelde. E aos 12 para 13 anos, eu saí da minha casa. Eu dei muito trabalho para minha mãe. Dos 7 até os 12, eu dei muito trabalho para minha mãe. E eu tinha uma revolta muito grande dentro de mim, absurda. Eu tinha ódio dentro de mim. Então eu não conseguia ver as pessoas normal, tipo, se eu via alguém acariciando a outra, com intenção boa, para mim aquilo já era a pior coisa que existia. Eu já queria apartar a pessoa, eu já queria tirar ela de perto, tipo como uma defesa, querendo defender essa pessoa, e não era uma pessoa normal que estava acariciando um filho. E se eu visse uma figura de avô, por exemplo, dando um carinho para um neto, eu me desesperava, porque eu já achava que aquela pessoa ia causar um mal para ela. Então eu fui crescendo baixo esses traumas, e com esses traumas foi gerando um monte de problemas emocionais. Um monte de bloqueios emocionais foi acontecendo dentro de mim, por causa desse abuso. E eu lembro que a minha mãe dizia assim: minha filha, você tem que orar ao Senhor, pedindo a Deus um esposo que seja, que te ame mais do que você ame ele, que não sei o que, não sei quanto. E na minha cabeça já vinha assim: eu vou querer, mas eu não quero o velho perto de mim. Eu não quero pessoa. Então, quando começou a aflorar sexualmente, eu queria mais as pessoas mais novas do que mais velha, porque eu não suportava. Então foi criando um monte de traumas, um monte de coisas dentro de mim, de bloqueios. Aí com isso foi gerando ansiedade, com esses traumas foi gerando depressão, com esses traumas foi acarretando um monte de coisas que foi cada vez mais se tornando difícil. Me casei a primeira vez, deu errado, porque eu não suportava ser tocada. Tive problema sério sexual, porque eu não suportava. E era interessante como que é a questão do abuso. O abuso sexual você, no mesmo tempo que você rejeita, que você tem uma certa rejeição pelo sexo, você necessita dele. É como se fosse uma proteção, como aquela necessidade do corpo. Então, o que foi gerando em mim? Foi gerando a necessidade de ter alguém, né, sexualmente falando, mas não era bem o sexo que eu queria mais, era a carência afetiva. Eu tinha essa necessidade de carência afetiva. Então, com essa carência afetiva, eu era igual radiador. Sabe radiador de carro que quando tá quente ele pega tudo quanto é tipo de bicho?
Não é assim que o radiador faz? Ele vai absorvendo todos os bichos, né? Quando você vai ver no radiador, a gente já não vê mais isso, que agora os carros são mais modernos, né, Jaque? Mas antigamente não tinha os carros que tinha radiador, que você tinha que colocar água. Quando ele esquentava, não vinha os bichinhos lá e tal. Quando você, quando desligava o carro, estava tudo tranquilo, você ia lá olhar, estava tudo agarrado os bichinhos. Pois esses bichinhos eram na minha alma, estava agarrado por quê? Porque eu só acabava atraindo pessoas que não eram boas. Mas na realidade não eram as pessoas que eram boas, era eu que não estava bem e atraía esse tipo de pessoa. Porque como que você vai dar algo se você não tem? Como que você vai querer receber alguma coisa de alguém se você não tem para dar? Normalmente você precisa ter para você dar. Aí você vai atrair aquilo que você tem. Isso é real. Então o que aconteceu comigo? Então, e eu não suportava. Então eu namorava, tipo, eu conheci uma pessoa hoje, e ai que maravilha, o homem da minha vida, nossa, que legal, isso aqui. 5 minutos depois eu estava odiando. Não suportava. Tocou em mim, eu já odiava essa pessoa. Então fui criando esses traumas dentro de mim, sabe? E aí, foi vários relacionamentos. O meu casamento foi a pique, porque eu comecei a ter um nojo do meu marido. Eu não suportava que ele me tocava. Mas eu via era tudo muito difícil. Então, eu tinha amigas minhas que elas não contavam as coisas pra mim em relação se elas estavam apaixonadas, porque eu achava isso balela. Eu falava, isso não existe, gente, negócio de amor. Isso é papo furado. Então elas não contavam pra mim que estavam gostando de alguém, porque eu era negativa pra caramba, né? Botava água no relacionamento dos outros, porque era o que eu tinha. Então eu fazia, gente, vocês são bestas, falava. Vocês são bobas. Ficam sofrendo por homem. Que absurdo que vocês são. Vocês, sabe, vocês são tudo. Então, às vezes eu via as novelas, aquela história de amor bonita de novela e tal. Gente, vocês são tudo. Isso não existe. Porque não tinha. Eu não conseguia amar. Não tinha amor no meu coração. A única coisa que tinha em mim era o ódio e os traumas que eu vivia. E era uma coisa assim insuportável. A minha mãe, ela tinha um quadro do meu avô e da minha avó, aqueles quadros pintados, vocês lembram aqueles quadros pintados? E ela tinha esse quadro. Eu não, quando eu ia visitar meus pais, a minha mãe tinha que tirar o quadro de lá. Porque eu não entrava na casa se aquele quadro estivesse lá. Porque o fato de ver a figura do meu avô, aquela foto, me subia uma ira tremenda. Acabava o meu dia. Eu podia estar sorrindo, alegre, mas se eu visse, acabava o dia para mim. Mas você não conversou com a sua mãe sobre isso? Então, aí o que aconteceu? A minha mãe foi saber desse assunto quando eu tive a minha primeira filha. Eu tinha uns 19 anos de idade, 18 para 19 anos. Eu era uma pessoa muito rebelde, né? Eu fiquei rebelde, saí de casa muito cedo e nunca mais voltei para casa dos meus pais, até hoje. E aí, quem contou daí para minha tia, e minha mãe também tinha os problemas emocionais dela. Hoje eu entendo, eu trabalho na área de cura e libertação, né? Na área emocional. Então, hoje eu entendo que a minha mãe também deve ter sofrido abuso sexual por parte do meu avô. Porque se ele teve capacidade de fazer isso comigo, e as reações que a minha mãe tinha, era uma pessoa que foi abusada sexualmente. Só que a minha mãe nunca confessou isso pra gente. Entende? Minha mãe nunca confessou. Então, uma tia minha que teve a minha prima, inclusive a minha prima mora em Curitiba, ela foi abusada pelo mesmo avô, pelo meu avô. E acabou com a vida dela. A minha prima chegou a ir para o sanatório, gente, de Lourdes.
de tão grave que foi o negócio. Ela tem a vida dela totalmente destruída. E aí minha tia foi e contou para minha mãe, disse, olha, você sabe por que ela é assim, 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 porque ela não entra aqui na sua casa, se tira foto e tal? Por causa disso, disso. Só que, vamos colocar, gente, naquele tempo atrás, vamos colocar 50 anos atrás, muitas mulheres passaram pelo mesmo que eu, calada. Por quê? Porque não tínhamos essa liberdade de falar sobre sexo. A gente não tinha liberdade de falar com os pais sobre sexo. Era um tabu terrível. Era horrível você conversar. Os pais não davam essa liberdade para o filho, de você chegar, sentar, conversar com eles, olha, está me acontecendo. Por quê? Primeiro, ia ter aquela barreira, você não acredita em você, você é uma criança, está inventando a história. Ou muitas vezes, você ia denunciar uma pessoa dessa, na delegacia na época, não existia a lei da Maria da Penha. Então, quem era culpada? As mulheres. Ah, mas é que você seduziu. Em pleno século XXI, a gente ainda vê esse tipo de coisa, gente. Sempre a mulher é culpada. Sempre a mulher é culpada. Não é assim? Então a senhora imagina eu chegando para o meu pai, para minha mãe, e meu pai ficou sabendo agora, meu pai faleceu, vai cumprir 2 anos agora, vai fazer 2 anos que meu pai faleceu, ele foi saber antes dele morrer. Porque eu conhecendo meu pai como era, que ele era tão apegado a gente, meu pai poderia estar pagando uma pena, ou naquela época, ele ia preso, porque ele ia matar meu avô, mesmo ele sendo cristão. Então a gente na cabecinha minha, eu pensava, eu sempre fui uma mulher, uma criança muito esperta, então eu ficava imaginando um monte de coisa, vou contar, vai acontecer isso, vai levar o meu pai preso. A pressão psicológica da pessoa que é abusadora é muito grande, só quem sofreu isso sabe, é uma pressão psicológica muito grande, sabe? E meu avô, ele era manipulador, ele tinha um espírito de manipulador terrível. Então a gente conseguia manipular. Como ele conseguia me manipular? Contando historinhas. Então eu tinha meu avô bom, a parte boa dele e a parte diabólica dele. Então, como ele me manipulava? Contando história. Eu estava no meu quarto aqui, ele tinha outro quarto do outro lado. Então ele começava a contar historinhas para mim. E eu amava histórias. Então aonde ele me pegou? Nas historinhas. Então eu não achava normal o que ele fazia, mas eu ia fazer o quê? Então, ao mesmo lado eu odiava e ao mesmo lado eu gostava, porque ele contava historinhas. Então eu fui criando um monte de traumas psicológicos terríveis e bloqueios emocionais. A minha vida não andava de maneira alguma. Eu voltava para Jesus, eu saí, fiquei desviada há muito tempo. Eu voltava para Jesus quando tudo estava mal. Quando tudo estava bem, eu saía fora outra vez. Não tinha estabilidade nenhuma emocional. Nenhuma. Pensa uma pessoa estável está aqui, ó, na frente de vocês. Eu tinha os melhores trabalhos, porque eu sou jornalista. Eu comecei em rádio com 14 anos de idade. Sou locutora de rádio também. Então, eu sempre trabalhei na área da comunicação. Eu tinha os melhores trabalhos, mas eu não conseguia parar no trabalho. Eu ficava 1 ano no lugar, daqui a pouco me dava um desespero, eu tinha que sair daquele lugar, porque aí vinha aquele desespero, eu conquistava as coisas, sabe, rapidinho eu conquistava as coisas, daqui a pouco aquilo já não tinha graça mais, eu já tinha que procurar outra coisa. Então eu comecei criando meus filhos de alguma forma com traumas. Quando me separei, os meus filhos, eles iam no final de semana com o pai deles, eu fazia eles sentarem comigo e contar detalhes por detalhes o que eles fizeram com o pai. Porque eu tinha desconfiança de todo mundo. Eu desconfiava de todos. Quando eu via, às vezes, né, o pai dos meus filhos chegava para
vem aqui, dá um abraço e tal, e uma das meninas sentava no colo, Deus me livre, aquilo para mim era morte. Eu já ficava assim, incomodada, eu já levantava, eu ia para lá, para a cozinha, voltava, saía. Enquanto que eu não conseguisse tirar essa pessoa do colo, eu não ficava tranquila. E muitas vezes, às vezes ele ia levantar de noite para ir no banheiro. O que eu fazia? Eu rapidinho acordava. Eu saía rapidinho, ia lá no quarto, atrás dele, quietinho, no canto, para saber o que ele estava fazendo. Seria entrar no quarto das minhas filhas e fazer alguma coisa. Pai, mas é claro, meu avô mexeu comigo, Como que eu não ia desconfiar dos outros? Então eu saía pé por pé, atrás. Até que ele um dia me pegou de surpresa. Foi quando eu contei, porque eu não falava sobre o assunto. Então o que aconteceu comigo? Eu comecei a bloquear, eu comecei a viver uma vida de mentira. Porque eu não queria recordar o que tinha passado, então eu fiz o que? Um muro. Aí eu comecei a ser uma pessoa que eu não era. Eu comecei a criar em mim uma outra identidade, para não lembrar do que tinha acontecido comigo. Gente, é terrível você não ter uma vida... E em algum momento você culpou a mãe? Não culpei minha mãe em nenhum momento, porque a minha mãe, é tipo assim, a minha mãe, eu não dava para culpar ela, porque ela não foi uma pessoa que ela não sabia o que estava acontecendo também. Pode ser que ela soubesse ou desconfiasse, porque eu acredito que a minha mãe passou pelo mesmo problema que eu acredito nisso. Ela nunca confessou, mas pelo que a gente vai aprendendo, né? vai trabalhando nessa área de libertação, vai entendendo o comportamento, vai entendendo a área emocional da pessoa. Então aí você vai desconfiando realmente de coisas, você vai vendo sintomas e tal isso. Então eu nunca culpei minha mãe por isso, sabe? E porque ela não sabia, eu creio que ela podia até desconfiar, mas ela não podia fazer alguma coisa também, sabe? Acho que o medo dela também de contar para o meu pai ia acontecer uma desgraça, porque afinal era o pai dela também, né? Então eu não sei, sabe? Mas eu nunca culpei, na verdade eu nunca culpei. Então eu fui crescendo, pegando esses traumas, bloqueios emocionais, a minha vida estancou de uma maneira que não ia nem para frente nem para trás. Eu era uma pessoa inestável, como eu falei para vocês, né? Inestável, né, seria. Eu era uma pessoa que não amava, eu era uma pessoa rancorosa, eu era uma pessoa vingativa, pra caramba. Se fazia alguma coisa comigo, cuidadinho. Aquela história, que aqui mesmo se faz, aqui mesmo se paga, comigo era assim. Então eu fui criando uma identidade que não era minha, para poder maquiar os meus traumas. Eu fui criando isso dentro de mim. E meus relacionamentos não davam certo, meus namoros eram um fracasso. Era como eu usava os homens como se fosse papel descartável. Porque a minha intenção era fazê-los sofrer. Então eu achava engraçado que, como eu trabalhava na área de comunicação, e a gente trabalha muito com a parte artística, com gente famosa, eu trabalhei muito com pessoas famosas e tal, fazendo matéria, reportagem e um monte de coisa assim. E a minha irmã é policial, né? E a minha irmã, às vezes eu ia na delegacia para colher matérias e tudo, para fazer reportagem, e tinha os caras lá, né, os policiais ficavam te olhando e tal, tá? E a minha irmã falava assim, não se aproxime da minha irmã se você não quiser sofrer. Porque a figura masculina para mim era para eu pisar em cima. Era para pisar em cima. E se fosse mais velho então, coitado. Era incrível isso. Então foi gerando traumas, foi gerando um monte de coisas. A minha vida estava estancada, não ia para frente. E inestável, né, o tempo todo, sem estabilidade nenhuma. E às vezes eu mudava uma vez por ano,
uma vez por ano. A cada ano, um ano certinho no lugar eu ficava. Então eu ficava mudando aqui, mudando ali, mudando ali. E claro, os meus filhos falavam assim, mãe, a gente começou agora, mãe. Pegar amizades já vão embora. Então meus filhos já estavam psicologicamente entendendo que eles tinham que mudar. Poxa, eu estou gostando do lugar, eu tenho que ir embora já de novo. Sabe? Então eu comecei a ver que o que eu estava passando eu precisava de ajuda. Eu estou só resumindo aqui a minha história, gente. Eu comecei a ver que eu precisava de ajuda. E foi quando eu comecei a adquirir uma depressão por excesso de trabalho. Por quê? Porque eu procurava muita coisa para fazer, porque eu não queria pensar. Me incomodava pensar. Porque eu não queria pensar, porque tudo que eu pensava era voltado ao meu passado. E eu quero ler para vocês aqui em Isaías, no capítulo 43, que fala assim, olha, no capítulo 43, versículo 18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. E Deus fala assim, ó, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Essa passagem para mim foi fundamental para a minha cura. Porque eu vivia do passado. Eu trabalho com a área de inteligência emocional, sou coach. E eu fiz uma pergunta no meu Instagram. A seguinte pergunta, você já fez as pazes com o seu passado? Muitas pessoas, elas não conseguem avançar em determinada área da vida delas porque elas estão presas ao passado. Com os traumas que sofreram e não se perdoarem pelo que aconteceu. Eu culpava todo mundo, não cheguei a culpar minha mãe, mas eu culpava todo mundo pelo meu fracasso. Mas eu não culpava a mim mesma. Até que um dia eu tive que encarar a realidade. Eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu continuava presa, escrava do passado, ou eu então livrasse dele o quanto antes para poder ter um futuro maravilhoso. Eu via tudo cinza, porque gris em espanhol. Eu via tudo cinza na minha vida. Eu era aquele palhaço que fazia todo mundo rir, mas por dentro de mim estava sangrando. Eu comecei a criar uma identidade falsa. Eu era aquela pessoa que por fora era uma coisa, por dentro não era aquilo que aparentava. E foi um dia eu comecei a conversar com Deus. Eu sozinha. A minha libertação, a minha cura interior foi eu e Deus. Eu não vou dizer que eu não tive ajuda de pessoas, claro que sim. Mas a minha conversa foi entre eu e Deus e a minha cura foi dele. Ele e eu e ele. E eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero viver assim. Porque eu sei que eu estava prejudicando meus filhos, criando neles coisas, colocando carga nos meus filhos que não pertencia a eles terem. Eu ia destruir, literalmente, o futuro dos meus filhos. Se eu continuasse do jeito que eu estava. Porque eu fiquei uma pessoa paranoica. Você sabe o que é ter uma mãe paranoica em casa? Eu comecei a adquirir. Quando eu tive depressão, eu comecei a ter problema síndrome de pânico. Eu acordava de madrugada, desesperada, achando que eu ia morrer. Me dava aquela agonia terrível da morte. Só que para mim era normal aquela agonia. Então eu acordava todo mundo. Todos os meus filhos eram pequenos, eu acordava todo mundo. Levanta, gente, levanta, que eu tô indo embora. Aí todo mundo, vai embora pra onde, mãe? Vou morrer. Amanhã vocês vão aqui. Eu vou morrer. Aí começavam chorando, mãe, você não vai morrer, eu vou morrer. Eu falava assim como se estivesse conversando com vocês. Imagina com umas crianças, a minha filha mais velha tinha 7 a 8 anos de idade. Você imagina falar para uma criança natural, como eu estou conversando com vocês, olha, eu vou morrer, tá? Amanhã a mãe não vai estar aqui mais. Então,
vocês vão fazer isso, isso, isso. Então eu dava dica para eles que eu tinha que fazer. Aí era um desespero, gente. Uma criança. Então eu comecei a ficar paranoica, comecei a ter problemas de depressão, comecei a ter uma ansiedade terrível, comecei a ter síndrome do pânico. E foi gerando um monte de coisas na minha vida terríveis. E comecei a ter problemas, problemas seríssimos sexuais, ninfômana. Vocês já escutaram falar sobre isso? Olha o caos que era a minha vida. Olha o desespero que era a minha vida. Nasci no lar cristão, conhecia a palavra de Deus, conhecia, entre parênteses. Porque uma coisa é você escutar, né? Você ouvir falar, outra coisa é você viver e ter intimidade com o Pai, é bem diferente. Cristãos não é simplesmente falar sou crente, sou cristão, creio em Deus, mas se você não tiver uma vida diária com Deus, uma intimidade com Ele, você não é cristão. Não é. Me desculpa se eu vou confrontar vocês, mas não é. Porque ser cristão é ter intimidade com o papai. É você ter intimidade com Ele de verdade. É você ter essa intimidade como um amigo, como seu pai de verdade. Aquele cara a cara com Ele. E sabe aonde Deus me levou a confrontar comigo mesma? Foi quando um dia eu estava desesperada na minha casa. Eu falava, Senhor, eu não quero mais ser assim. O Senhor faz alguma coisa. Gente, a dor era tão grande dentro de mim, a dor na alma, que eu gritava. Era uma dor insuportável, a dor que eu tinha dentro de mim. Porque eu queria que arrancasse de mim aquilo de dentro, mas era uma dor que não tinha remédio que ia curar. Teve uma época da minha vida que eu tomei quase todos tipos de medicação antidepressivo na face da terra que existe. O médico chegou, na época eu estava casada, e meu ex-marido, coitado, sofreu muito, muito, muito com isso. O médico chegou e disse assim, olha, você pode, a partir de hoje eu não vou tratar mais da sua mulher, porque a depressão dela é para loucura já. Nenhum remédio faz efeito. Então eu tomava remédio, e ele fazia o efeito contrário. Por exemplo, a fluoxetina é um remédio que você toma, todo depressivo, né, as composições tem que ter a fluoxetina, porque é a fluoxetina que te faz levantar o ânimo, te dá autoestima. Eu sou alérgica à fluoxetina. Os médicos não entendiam que organismo era o meu organismo ele era totalmente descontrolado por completo. Então, aí me dava, se eu tomava um remédio, daí, em vez de tirava a ansiedade, mas me dava insônia, eu não dormia. Aí, tinha que trocar a medicina. Trocava o medicamento, aí dava outra coisa. E era assim, constantemente. Mas o meu problema era na alma, que estava gerando problemas físicos também, porque o problema na alma, ele gera enfermidades físicas. Ele gera... Isso foi comprovado cientificamente que o maior problema de câncer hoje em dia é gerado pela depressão, pelo problema na alma, porque a depressão vem da alma. Traumas emocionais geram enfermidades físicas. Está comprovado cientificamente isso. Quando o médico disse pra mim assim, que era pra loucura aquilo, eu comecei a me desesperar. Eu falei assim, realmente vou ficar louca. Realmente vai dar tudo errado pra minha vida. E eu comecei a orar. Eu comecei a falar com Deus. Falei, não, Deus, isso tem que mudar em mim. Eu preciso de ter mudanças na minha vida. Não posso continuar do jeito que eu estou. Então o Senhor vai ter que fazer alguma coisa. Porque eu já não estou aguentando mais. E às vezes eu pedi o Senhor gritando no meu quarto, chorando, desesperado, que eu não estava nem aí para quem escutasse. Eu não estava nem aí para quem estava ouvindo, se meus vizinhos escutavam o que estava acontecendo comigo. Mas eu queria sair daquilo.
E quando Deus me levou na história de Jacó, vocês conhecem a história de Jacó, quando ele lutou com o anjo? Eu me vi como Jacó naquele dia, porque Jacó significa usurpador, o mentiroso, o enganador. E Deus falou para mim, você é isso. Mas eu quero fazer você diferente. Naquele dia, eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Naquele dia, eu soube quem era realmente Deus. E o meu processo, amadas, não foi assim, lutou com um anjo naquele dia, Deus veio, falou com você e ficou tudo bem. Não, foi um processo longo. A cura da alma minha foi um processo longo, não foi assim. À noite estava chorando, desesperado, Deus te visitou e no outro dia você está livre. Não foi. Eu precisava passar pelo processo que eu passei. Hoje eu entendo porque eu passei pelo processo. E eu quero avisar vocês, se vocês estiverem passando por algum processo ruim, não despreze esse processo. Aprenda com ele. Pergunta a Deus o que Deus quer te ensinar e por que desse processo. Pergunta ao Senhor aonde está a raiz das coisas. O que o Senhor quer me ensinar com tudo isso, Deus? Aonde o Senhor quer me levar com tudo isso? Aonde está o problema, a raiz do problema? Porque muitas vezes nós queremos fugir desse processo. Mas se Deus não tivesse me restaurado, eu não estaria hoje falando com vocês aqui. Então foi por algo que Deus permitiu o meu processo. E o interessante é que eu sentia no meu coração profundamente o chamado que Deus tinha para mim. Mas eu não queria escutar. Eu não queria escutar. Então foi assim, algo que foi cara a cara eu tive com Deus. Deus começou a trabalhar na minha vida. E eu comecei... Tinha vezes que eu gritava dentro do meu quarto, porque foi uma terapia com Deus tremenda. Cada dia era algo diferente que eu vivia com Deus. Eu tenho tudo anotado no meu caderno, esses momentos que eu passei. E Deus falou comigo assim, enquanto você... E Deus me levou essa palavra. Esqueço que se foi. E quando eu tive que liberar perdão, não existe cura na alma sem perdão. Sem liberar perdão. Não existe cura. Às vezes nós queremos a cura na alma, mas não queremos soltar quem nos feriu, quem nos magoou e quem causou aquilo na gente. E quando foi no momento de eu liberar perdão para o meu avô, foi o momento mais difícil que eu encontrei. Muito difícil. Porque eu tive ali a luta entre... Sabe aquele desenho animado do diabinho aqui e o anjo aqui? Eu tive essa luta. Sabe? A luta era, Deus falava, libera perdão. Você quer ser curada? Libera perdão. E o diabo vinha, não, mas ele causou isso em você, ele destruiu a sua vida, ele acabou com você. Você perdeu a sua infância, perdeu a sua juventude, você perdeu a sua adolescência. Não faça isso. Eu escutava nitidamente, gente, não é fantasia, não. Eu escutava nitidamente as duas vozes. E Deus falava, não faça, libera perdão, eu já te perdoei. Perdoa você mesmo, perdoa quem te feriu, quem te magoou. Libera perdão. Meu avô morreu quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade. Quando eu fui no velório do meu avô, eu falei para todo mundo escutar. Se ele levantar desse caixão, quem vai matar sou eu. Eu tinha 11 anos. Eu falei isso, mas ninguém entendeu nada do que eu falei. Todo mundo chorando ali, eu olhei bem para a cara dele dentro do caixão, falei, se você levantar desse caixão, quem vai te matar sou eu. É muito forte isso. E as palavras têm poder. Então o que aconteceu? E na hora dessa batalha, entre o diabinho aí e o anjo, e foi na hora que eu soltei um grito e eu falei o nome do meu avô e soltei perdão para ele. Gente, fora de brincadeira. Quem já viveu isso sabe. É como se tivesse tirado uma tonelada de cima de mim, do peso. Eu senti leve. Mas a batalha, ela não terminou aí.
Porque eu carregava muitas coisas dentro de mim. Consequência dos meus problemas emocionais. E refazer tudo isso? Como é que a gente refaz tudo isso? Como é que a gente procura estabilidade? Como é que a gente, né? Eu falava, Senhor, é só o Senhor para fazer, eu preciso da tua ajuda. E todo dia eu tinha que exercitar a fé. Todo dia eu era conduzida pelo inimigo, acordava de noite, era despertada pelo diabo com batalha espiritual, como se eu estivesse vivendo tudo outra vez. O diabo vinha em forma do meu avô, querendo fazer tudo outra vez para ele dizer assim, você não perdoou, você continua ainda lá na lama. E eu exercitava a fé, eu falei, não, eu já esqueci meu passado. Deus diz que já levou no fundo do mar, já pagou, eu perdoo a mim mesma e eu liberei perdão sobre ele. Então era uma luta constante, eu tinha que declarar isso todos os dias, até desprender de vez desse meu passado. E aí foi a cura que eu tive que fazer. Cura emocional, em que área? Na área sexual, a desprender de cada pessoa que eu tive relações sexuais com ele. Isso é sério. Isso é sério, gente. Porque quando você se une a uma outra pessoa, a palavra de Deus fala sobre o casamento, né? Sobre a unidade aí, um casamento. Por que precisa ser casados? Para manter relação sexual. Porque você está trocando. Você está trocando aí você está tendo uma intimidade com uma pessoa, você está dando a sua vida para ele e ele dando a sua vida para você. O que você tem vai ser transmitido para essa pessoa e o que está nela vai transmitir para você. Então você fica agarrando pedacinhos de um, pedacinhos de outro, pedacinhos desse. Quando você vai ver, já formou um buraco emocional terrível com traumas de outra pessoa. Você já tem os seus traumas e leva e acaba adquirindo traumas daquelas pessoas que você é aquele pegado da folha, né? Vai pegando aqui, pegando ali. Quando você olha, tá com um monte de pedacinhos carregando, além do seu trauma do passado, tá carregando os traumas de outros. Então, isso é sério. E eu tive que fazer essa cura interior e libertação na minha vida e foi um processo longo. O meu caso foi tão grave que quando eu tive a depressão profunda, eu fiquei em cima de uma cama, eu não conseguia andar. Eu perdi totalmente a estabilidade para andar. Eu parecia uma zumbi em vida. E era horrível. E as pessoas que me conheciam, sabe, eu sempre fui muito dinâmica, sempre fui muito elétrica, né, de fazer as coisas para lá e para cá. Eu me paralisei por completo. Então, é muito sério esse tipo de coisa. Às vezes nós estamos agarrados ao passado e aí não entendemos o que está travando a vida da gente. Tem coisas que estão travando a sua vida, porque a vida espiritual, primeiro você tem que solucionar a sua vida emocional para depois você conseguir a espiritual. Porque se você não está bem emocionalmente, você não vai conseguir estar bem espiritualmente, porque uma coisa leva a outra. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Irmã, vê a hora para mim, por favor, tá? Entendeu? Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Os três têm que andar em linha um com o outro. Quando um desequilibra, tudo desequilibra. Se meu emocional está desequilibrado, a minha vida espiritual vai estar desequilibrada, porque ninguém vai estar louvando a Deus, aleluia, glória a Deus, toda descontrolada emocionalmente. Não é assim? Então, primeiro eu tenho que curar minhas feridas da alma, eu tenho que me liberar primeiro, sabe? E somente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu tinha sessões de psicólogo, eu não sou contra psicólogo não, tem que mais procurar mesmo, de preferência psicólogos cristãos, tá? Porque vai tratar da sua alma, vai tratar do seu espírito, porque os paliativos existem muito por aí, entendeu? De preferência psicólogos cristãos, aqueles que entendem do que é ferida na alma relacionado com o espírito, né? Então, eu aconselho que vá. Mas eu fui e brigava com todos eles. Porque nenhum me trouxe a solução que eu queria. Nenhum me trouxe a solução que eu queria. E era um montão de remédios. Quando eu tomei posse, sabe como que eu comecei a minha cura?
através de uma pregação da Joyce Meyer, com o testemunho que ela contou. Vocês sabem quem que é a Joyce Meyer, né? Ela sofreu abuso sexual pelo pai dela até os 16 anos. E olha a explosão, quem é essa mulher hoje espiritualmente. Então, quando eu escutei o testemunho dela, eu falei, se ela pode, se ela conseguiu, eu também posso. E ali eu comecei a implorar, pedir ao Senhor por socorro. Até então eu não havia pedido, porque eu não tinha estabilidade com Deus. E aí o que acontece? É somente Deus que pode curar a nossa alma, o nosso interior. Mas depende tudo dele? Não. Deus já fez a parte dele. Depende de nós. Depende de cada um de nós. É nós, a decisão é nossa. É nós que decidimos. Deus já fez a parte dele, já mandou Jesus para perdoar os nossos pecados, para curar nossas feridas, para dar-nos uma vida de feliz, uma vida de abundância. Deus já fez isso com a gente, ele já fez, já a promessa dele foi cumprida de mandar Jesus. Agora, vai depender de mim se eu quero agarrar essas promessas, se eu quero viver o melhor de Deus. Vai depender de mim, não depende de Deus mais. E eu descobri isso, falei, Senhor, então depende de mim? Então eu quero. Doa quem doer, mas eu quero. E foi um processo muito difícil. Mas Deus começou a me levantar. E Deus começou a me levantar numa rapidez, de acordo que eu ia abrindo meu coração, de acordo que eu ia tendo mais conhecimento, de acordo que eu ia tendo mais intimidade, de acordo que Deus ia falando comigo através da palavra, de acordo que Deus ia me direcionando, que o Espírito Santo ia falando comigo, eu fui colocando em prática tudo aquilo que Ele falava, toda a direção que Ele me dava, eu fui colocando em prática. Eu fui tendo uma cura assim, olha, tão natural, gente, tão espontâneo, que foi inacreditável, foi o sobrenatural de Deus. Depois daquele processo de liberação de perdão, as outras coisas Deus foi trabalhando assim no natural, dentro do sobrenatural dele. E foi me tirando as cargas, foi me tirando, eu fui trabalhando isso, eu fui entendendo, conhecendo o coração de Deus, eu fui tendo sede de conhecimento de Deus, eu fui procurando na palavra, eu fui lendo livros, eu fui procurando referência em pessoas, homens e mulheres de Deus tremendas, sabe, com vida no altar de Deus. Eu fui procurando intimidade, eu fui pesquisando, eu fui batalhando. Eu falei, Senhor, agora. E Deus foi me curando, me curando, me curando. Hoje, eu estou contando isso para vocês, parece que não foi comigo. Parece que não foi eu. Porque fosse anos atrás, eu não conseguia nem dizer, nem contar nada para ninguém, porque aquilo me criava já uma raiva, um ódio, um rancor tão grande que eu não queria saber do assunto, porque eu queria apagar. Mas aquilo estava dentro de mim. Então, você escutava alguma coisa, e eu trabalhava na área de reportagem, então eu pegava casos de pai que estuprava filho, entendeu? De tio, de avô, de tudo isso. Imagina pra mim. Teve época que eu dizia, gente, não me manda mais esses casos, porque eu vou acabar matando um. Era ódio que eu tinha, entendeu? Eu queria acabar com o cara mesmo, ou com a pessoa que fizesse alguma coisa. Se fosse criança, então, no adulto eu não ficava tão incomodada, mas se fosse criança, por quê? Porque era a minha identidade, ou seja, a minha referência. Aquela criança para mim era eu, entendeu? Então, era uma criança, eu queria fazer vingança. Eu queria vingar a pessoa. Não, eu vou acabar com ele. Para ele não tem perdão. Ele tem que morrer. Sabe? Até entender que a misericórdia de Deus é para todo mundo. Que Jesus, ele morreu para todos. Desde aquela pessoa, aquele momento que ela se arrepender, genuinamente se arrepender dos seus maus caminhos, Jesus ama essas pessoas iguais. Vocês assistiram aquele filme A Cabana? Aquele filme é um exemplo tremendo de cura na alma. Por que Deus aparece ali como mulher para aquele cara? Vocês assistiram A Cabana? Não assistiu? Irmã, assista. É tremenda. Tremendo. É uma lição. Por quê? Por que Deus aparece
para aquele cara, pro protagonista do filme, como mulher. Porque o ódio que ele tinha do pai, o trauma que ele tinha do pai, se Deus aparecesse como figura masculina, ele não ia aceitar o tratamento que Deus fez na vida dele. Olha que interessante, como que Deus é. Se Deus de repente usasse uma pessoa mais velha para falar comigo, eu não ia aceitar. Ele podia ter a maior sabedoria do mundo, ser um homem de Deus tremendo, mas se fosse a figura do homem mais velho ia me incomodar, dizendo, você está falando, você deve fazer a mesma coisa com sua neta. Eu pensaria, mas Deus foi tão sábio, e Ele é sábio, né? Deus é tremendo. Então Ele sabe quais as áreas que a gente precisa e quem Ele vai usar para fazer a cura. E aquele filme é uma lição tremenda. Vê que é importante. O Espírito Santo, quando apareceu ali para ele, mostrando ali quem você vai julgar. Eu preciso fazer um julgamento agora. Você vai julgar quem? E nós julgamos as pessoas. A gente, pela dor na alma que sentimos, a gente quer mandar a pessoa para o inferno já logo. Porque nós estamos feridos. E quem está ferido vai ferir outros, não adianta. E nessa noite aqui, Deus está falando com a gente que vocês são mulheres que têm capacidade, que Deus colocou e tem um propósito para curar. Deus chamou vocês para curar. Talvez vocês não se identifiquem com o meu testemunho em áreas, mas talvez em outras, nessa área sexual, do abuso, do estupro, mas de repente em outras áreas pode identificar. E Deus quer fazer algo diferente. Deus está fazendo vocês passarem por esse processo, para vocês saírem desse portão para fora e dizer assim, poxa vida, eu preciso sair desse portão para fora. Já? Está terminando? Não, pode ir. Sair desse portão para fora e dizer, eu preciso resgatar outras mulheres que estão sofrendo aí fora. Eu preciso convidar as pessoas para estarem, para escutar isso aqui. Mas se nós estamos feridos, a gente não vai sarar outras pessoas. Porque um ferido não sara, ele vai piorar a ferida. Sabe por quê? Todos aqui são cristãos? Todos aqui pertencem a uma igreja? Todos? Sim. Amém? Então vocês vão entender o que eu estou falando. Hoje em dia, a maioria das pessoas que estão afastadas do Senhor, eu não contei essa parte do meu testemunho, por que eu saí da igreja? Mas isso vai para outra vez. A maioria das pessoas estão afora, apartadas de Jesus, porque nós, como igreja, ferimos. Porque, infelizmente, o lugar onde tem que haver cura, é onde tem mais doente. E Deus levanta grupo como esses, deu essa visão para a irmã Jaque, para resgatar aqueles que estão lá fora, que foram feridos lá dentro. Emocional nada mais é, Paulo já falava sobre isso, está lá em Gálatas 5, que é o fruto do Espírito. É mansidão, amor, perseverança, fé, gozo, né? Benignidade. Isso é inteligência emocional, ter controle emocional. O Espírito Santo, quando ele vive em você, você começa a ter controle emocional. Aquilo que você fazia, que era desequilibrado, você começa a ter um equilíbrio emocional. Então Deus está levantando pessoas a trabalhar nessa área. Por quê? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. A pandemia, ela só é a pontinha da iceberg do que está para vir. Tá? A pandemia é a pontinha da iceberg. Já causou um caos no mundo inteiro. Em Espanha, o que foi de suicídio nessa época da pandemia, porque lá em Espanha é um país já propício ao suicídio. Já é o natural das pessoas se matarem. Tem muitos problemas, excesso de... É incrível ali a questão do suicídio na Espanha. Então, você imagina na época da pandemia, que absurdo. E aí, as pessoas estão doentes emocional. Estão com um problema seríssimo emocionalmente. Se elas estão emocionalmente doentes, elas não vão querer escutar o evangelho sendo emocional. Por quê? Porque foram feridas, estão magoadas, estão ressentidas. Então, o que está acontecendo? Primeiro, até a ciência ela já fala sobre isso, mas tudo é na Bíblia, gente. Isso aqui, ó, é um manual completo para a vida nossa. Tudo está aqui dentro, sem tirar nem ter.
Entende? Então, isso aqui é um manual completo. Hoje nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas estão enfermas cada dia mais mentalmente. E se nós não tivermos um fruto do Espírito, equilíbrio emocional, nós não vamos conseguir aguentar o peso do que está vindo por aí. Se a pandemia causou tanto caos, tanto emocional como financeiro, na vida de todos, imagina, entendeu? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar de Deus e começar a ter esse equilíbrio. Infelizmente, como você falou, as igrejas, elas não foram preparadas, nós não fomos preparados, o ser humano não foi preparado emocionalmente, para nada. Porque se nós tivéssemos sido preparados emocionalmente, por exemplo, a gente lida com dinheiro todo dia, mas ninguém nos deu uma escolinha de inteligência financeira, que é o que os judeus fazem, e já ensina desde pequeno seus filhos a como trabalhar o seu dinheiro. A cultura do Brasil é uma cultura muito vasta, é uma cultura que ela precisa ser restaurada, a cultura brasileira. Nós brasileiros, eu falo isso porque é pura realidade. Nós brasileiros, nós temos um problema sério. A gente já vem trazendo uma maldição de raiz e muito forte. A maldição da corrupção, a maldição, entendeu? Da escravidão, a maldição, quer ver? Me ajuda aí, pessoal. A maldição da corrupção, né? Da escravidão, a maldição, Jesus que não me sai agora na mente. A maldição, é uma maldição em cima da outra. Na realidade, desde que começou o Brasil. Desde quando começou o Brasil já começou baixo uma maldição. Então o que acontece? Isso, a maldição da escassez. O país é rico, mas a mentalidade do brasileiro é de pobre. É pobreza? É pobreza, gente. Miséria. É miséria. De ser subjugado. A mentalidade do brasileiro é a mentalidade de escassez, de miséria. Muitas pessoas estão vivendo na miséria constantemente e elas querem sair desse lugar da miséria, mas elas não conseguem. É problema emocional. Problema emocional, por quê? Porque está vivendo uma crença limitante, vivendo baixo uma crença que ela acreditou a vida dela toda ser assim. Então, hoje em dia, Deus está levantando homens e mulheres para fazer a diferença. Eu digo sempre que Deus tem remanescentes dentro do povo de Deus. E em nome de Jesus, eu creio que eu faço parte desse remanescente. Em nome de Jesus, eu creio que cada um de vocês fazem parte desse remanescente. Agora, o que nós temos que fazer é o quê? Ser tratados. Buscar a cura. Se tem alguma coisa aí ainda dentro de vocês que precisam ser restaurados, gente, não tem que haver cura. Esse medo que você tem, esse é o que você tem, que fala assim, você não quer decepcionar, isso é uma crença que você criou, limitante na sua vida. Porque todo ser humano, a partir do momento que você começa a dar fruto, você não vai decepcionar. Pelo contrário, as pessoas vão querer estar perto de você porque você é influenciável. Para bem, não para o mal. A gente está na era dos influenciadores digitais, tá? É mulheres que, como fazer o peito assim, como fazer aquilo assim, como fazer aquilo assado. De influenciadores bons e ruins. E infelizmente a nossa geração, a geração que está vindo aí, está tudo em decadência. Por completo, por causa desses malditos influenciadores. Entendeu? Então a gente tem que estar alerta. Então não tenha medo de decepcionar. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você quebrar essa crença, você vai mostrar para sua filha que você é humana e que qualquer pessoa ela pode errar, mas o mais importante é reconhecer o erro, entendeu? E seguir em frente, levantar a cabeça, sabe? Porque senão você vai criar nela, tipo assim, eu não vou poder errar nunca, entendeu? Tipo assim, eu não vou porque eu não posso decepcionar. Não existe isso. Nós decepcionamos. A gente convive com pessoas e decepciona. Talvez a irmã ali não foi com a minha cara. Ela nem me conhece, mas de repente o meu jeito, ela não gostou, entendeu? Então, eu não vou poder agradar todo mundo. Não, sim. Não é assim? Então, às vezes, eu não posso esperar que o outro, eu tenho que fazer a minha parte. O que eu estou fazendo? A minha parte é fazer o quê? É ajudar as outras mulheres a ser curadas, a serem restauradas, a levar Jesus na vida delas, a falar do verdadeiro evangelho, que é Cristo Jesus. Eu não estou pregando nenhuma placa de igreja aqui, eu estou falando de que Jesus, ele é a única saída para nós, a única saída é Jesus Cristo.
o único que vai levar nós para o céu, vai ter a salvação através dele, então não tem saída, é ele e acabou, né? Então, a igreja é a parte, a igreja é tipo assim, a denominação, que a igreja somos nós, né? A placa de igreja vai escolher você, você vai se sentir bem, aonde você quiser ir, você vai, mas é uma vida de intimidade com Deus, eu quero levar vocês a ter intimidade com Deus. E na intimidade com Deus, Deus vai marcando os passos para vocês, o que vocês têm que fazer. Ah, não, tem que deixar isso, tem que fazer isso. Então, isso que você pediu a Deus, né, que mandou, a Patrícia, né? Porque Deus tem um propósito aí. Então, as pessoas olham e vocês já veem uma luz, entendeu? Fala, ela é diferente, sabe? Ela é diferente. Quando a luz de Deus brilha e quando a gente tem ciência disso, você pode até errar. Mas as pessoas vão ver a graça e o favor de Deus nela. É diferente. Eu quero orar com vocês.